Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema do ITA. Diz assim, ó, sabe-se que 2 vezes cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20 é uma raiz quíntupla de w. Qual o conjunto S de todas as raízes de z à quarta menos 2z ao quadrado mais w menos 16 raiz de 2i sobre 8 raiz de 2 igual a zero? Então, olha só. Primeira coisa que a gente pensa aqui, quando a gente vê que isso aqui é raiz quíntupla, e daí ele pergunta o conjunto S de todas as raízes dessa equação, você acha que essas raízes aqui estão relacionadas, mas não estão relacionadas. Esse número aqui, quando eu pego o W, e eu tiro raiz quinta de W, isso daqui me gera 5 respostas, tá? Ele está dizendo que uma delas é essa daqui, tá? E o W está aqui no meio. Então, como é que eu vou descobrir o W para colocar aqui no meio? Eu vou pegar essa daqui e elevar a 5. Tá? Então, W é 2 vezes cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20. Tá? Tudo isso elevado a 5. Tá? É isso que ele está dizendo. Isso daqui é isso, ó. É uma das raízes aqui, porque isso aqui gera 5 raízes, tá? Raiz quinta de um número complexo, ou mesmo do número imaginário, ou número real, mas no plano do imaginário, a raiz quinta de qualquer número, tá? No plano dos complexos, ele vai gerar 5 resultados, e um deles é esse aqui. Então, para eu colocar o W, eu vou pegar esse daqui e elevar a 5. E esse número elevado a 5 dá o quê? Então, o W vai ficar o quê? Pela regra de Moivre, né? Acho que, se eu não me engano, é a primeira fórmula de Moivre. A gente pega o módulo e eleva a 5, então vai ficar 2 elevado a 5, vezes. Pego esses argumentos aqui, vezes 5. Então, vai ser cosseno de 5π sobre 20, mais i seno de 5π sobre 20. Tá? Mas 5π sobre 20, simplificando por 5 aqui dá 4, por 5 aqui dá 1, por 5 aqui dá 4, deu π sobre 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes cosseno de π sobre 4, dá raiz de 2 sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, quando eu tenho 2 aqui, eu posso colocar o 2 em evidência, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a quinta sobre 2, vezes raiz de 2 mais i raiz de 2, ó. Tá? Esse 2 vem para cá. Então, simplifica um 2 daqui com um 2 daqui, fica 2 elevado a 4. E esse é o valor de W. Agora, então, eu precisava disso daqui para descobrir o W e colocar aqui. Agora ele quer saber o conjunto de todas as raízes dessa equação, onde o W é isso aqui. Tá? Para deixar mais claro o que é o W, 2 elevado a 4 dá 16. Então, isso aqui é 16 raiz de 2 mais 16 raiz de 2i. Certo? Ó, 16 raiz de 2 vezes o i. Eu só coloquei o i atrás para seguir o que está escrito aqui. Ó. Então, essa equação vai ficar z elevado a quarta mais 2z ao quadrado mais, aí no lugar do w, isso aqui, ó, 16 raiz de 2 mais 16 raiz de 2i menos 16 raiz de 2i sobre 8 raiz de 2. Então, 16 raiz de 2i com menos 16 raiz de 2i desaparece. 16 raiz de 2 dividido por 8 raiz de 2 dá 2. Tá? Então, essa equação é z à quarta menos 2z ao quadrado mais 2 igual a zero. Então, a primeira etapa, tá? Vencer, quebrar o gelo, é descobrir que isso, como é que eu pego isso daqui e acho o W aqui e ajeito essa equação. Ajeitada a equação, agora o que eu vou fazer? Vou fatorar ela, tá bom? Isso aqui é semelhante, a fatoração é semelhante de uma equação de segundo grau, porque z elevado à quarta é a mesma coisa que z ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar z ao quadrado, mais ou menos alguma coisa, vezes z ao quadrado, mais ou menos outra coisa, igual a zero. Tá? Como aqui é mais, quer dizer que o sinal que vai aqui e o sinal que vai aqui são iguais. E como aqui é menos, então eles são iguais a menos. Então, é menos e menos.
Ah, lembrei aqui agora. Esse daqui não vai conseguir fatorar, tá? Não tem um número que multiplicado vezes, né, dois números que multiplicados da raiz de 2 e que a soma de menos 2. Então, vamos aplicar Bhaskara aqui mesmo, tá? E aplicando Bhaskara vai ficar o seguinte, lembrando que como é z elevado à quarta, então eu vou fazer uma substituição, vou descrever que z ao quadrado é igual a t. Tá? Só para ficar mais fácil aqui, ó, t ao quadrado menos 2t mais 2 igual a zero. Então, aplicando Bhaskara, vai ficar aqui t vai ser menos b, ou seja, 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes o c mais 2 dá menos 8. Tá? Tudo sobre 2 vezes o a, que é 1, né? 2 vezes 1, 2, certo? Isso daqui vai dar raiz de menos 4, raiz de menos 4. Tá? Então, t vai ser igual a 2 mais ou menos... Então, raiz de menos 4 é raiz de 4 vezes menos 1. Raiz de 4 é 2. E raiz de menos 1 é i. Então, isso aqui é 2 mais ou menos 2i sobre 2. Tá? Simplificando 2 que tem nos dois termos em cima, vai ficar 1 mais ou menos i. Tá? Mas o que é 1 mais ou menos i? É z ao quadrado. Olha só. Então, z ao quadrado vai ser 1 mais i, ou z ao quadrado vai ser 1 menos i. Certo? E agora eu vou tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó. Vou tirar a raiz quadrada desse número. E para tirar a raiz quadrada deles, né, dos dois, tá? Para tirar a raiz quadrada desses dois, eu vou usar a segunda fórmula de Moivre. A segunda fórmula de Moivre, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que a raiz quadrada, né? Porque a raiz quadrada, então a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número complexo z, vamos dizer, vai ser o módulo desse complexo, raiz quadrada dele, vezes cosseno do argumento desse complexo, tá? Do argumento desse complexo, tá? Mais 2k π sobre o 2, tá? Que é o índice ali da raiz, mais i vezes seno do ângulo mais 2k π sobre 2. Ok? E eu vou substituir. Então, primeiro vamos destrinchar quais que são esses números complexos aqui. Então, esses números complexos, um deles é 1 e mais 1. Tá? Então, o ângulo aqui é π sobre 4. Tá? E o módulo, como esse é um quadrado de lado 1, então o módulo aqui é raiz de 2. Esse outro é 1, só que a parte imaginária é menos 1, então ele vem para baixo, tá? E o argumento que eu vou usar aqui não vai ser tudo isso daqui, vai ser negativo. Menos π sobre 4. Por quê? Porque o argumento, teve um vídeo aqui que eu coloquei sobre números complexos, a forma trigonométrica de números complexos, e eu falei, porque eu aprendi assim, e é assim que o livro trata também, de que o argumento de um número complexo, ele vai de 0 até 360, que é uma volta toda. E o cara diz, não, você está todo errado, o argumento de um complexo vai de menos π até π. Ou seja, é uma volta, mas ele começa a contar aqui do menos π. Então, menos π, daí menos π sobre 2, 0, π sobre 2, π. Então, é uma volta completa, só contando os arcos negativos até 180 e os arcos negativos aqui até mais 180 e menos 180. Ou, na verdade, mais π e menos π. Então, para efeito desse problema, eu vou usar esse argumento agora, ó, menos π sobre 4, porque funciona igual, só que é mais simplificado, é uma maneira mais simples de escrever, tá bom? Depois a gente faz a conversão para você ver quais são todas as respostas, a maneira de fazer quando o argumento é contado de 0 até 2π. Então, quer dizer que a raiz quadrada desse daqui, né, que os dados são raiz de 2 como módulo e π sobre 4 como argumento, esse daqui, o módulo é raiz de 2 também, tá? Porque aqui tem medida 1, aqui tem medida 1. Então, a diagonal do quadrado do lado 1 é raiz de 2. E o argumento eu vou usar menos π sobre 4. Então, vai ficar assim, ó, que esse z, tá? Que dá duas respostas, tá? Vai ser o quê? Vai ser o módulo, que é raiz de 2, raiz de 2, ou seja, é 2 elevado a 1 quarto,
tá? Porque raiz de 2 é raiz quarta. E raiz quarta é 2 elevado a 1 quarto. Vezes o quê? Vezes cosseno do argumento, que é π sobre 4, tá? Sobre 2, então vai dar π sobre 8, tá? Mais 2kπ. Só que o primeiro k eu vou usar zero. Então isso aqui vai desaparecer, então vai ser cosseno de π sobre 8 mais i seno de π sobre 8. Ok? Bom, o segundo z, o módulo vai ser esse também, vai ser o raiz de 2, raiz de 2, então vai ser 2 elevado a 1 quarto, vezes cosseno do quê? Agora eu vou colocar 1. 2 vezes 1 vezes π dá 2π. Sobre 2 dá π. Então vai ser π sobre 4. Tá? Esse 2 vem para cá e esse 2 divide θ e o 2 divide 2kπ. Então, o θ que é π sobre 4 dividido por 2 dá π sobre 8. Mais 2kπ dividido por 2 dá kπ. Só que o k é 1, então vai ficar π. Então, π sobre 4 mais π, ou seja, é uma volta mais π sobre 4. Ou seja, 4π sobre 4 mais 1π sobre 4 vai dar 5π. Na verdade, tá, confundi tudo. Vamos começar de novo. Saco. π sobre 8, né? Porque deu π sobre 4 sobre 2, dá π sobre 8. Mais π. Então, π sobre 8 mais π. Então, numa meia volta, é 8π sobre 8. Mais π sobre 8 dá 9π sobre 8, mais i seno da mesma coisa, 9π sobre 8. Certo? Pronto. Então, desses aqui, a raiz quadrada desse daqui, eu já achei esse aqui. Agora, vamos fazer a raiz quadrada desse daqui. Então, vai ficar z é igual, o módulo mesmo, raiz de 2. Então, é raiz quadrada de raiz de 2, dá 2 elevado a 1 quarto, vezes cosseno de menos π sobre 4. Agora eu vou usar o k0, né? Lembra que quando é raiz quadrada, eu uso 2k's consecutivos. Posso usar 1, 2, posso usar o 3, 4, posso usar o 1000 e 1001, mas eu prefiro usar o 0 e o 1, porque o 0 geralmente elimina ele e o 1 é fácil de dividir e resolver, tá? Então, quando for o 0, isso aqui vai desaparecer. Então, vai ficar só o menos π sobre 4 dividido por 2. Então, vai dar cosseno de menos π sobre 8 mais i seno de menos π sobre 8. Tá bom? E o último, que vai ser a raiz quadrada desse aqui ainda, só que agora eu vou usar o k igual a 1, então vai ser 2 elevado a 1 quarto, vezes cosseno do quê? Então, quando é 2 elevado a 1, né, quando o k é 1, então vai ficar 2π sobre 2 vai dar π. E o argumento vai ser menos π sobre 4 sobre 2, então vai ser menos π sobre 8 mais π. Bom, π é a mesma coisa que 8π sobre 8, então vai dar 7π sobre 8. Então, 7π sobre 8 mais i vezes seno de 7π sobre 8. Certo? Então, esses aqui são as 4 raízes dessa equação, tá bom? Aí você olha nas alternativas dessa questão, se você tem um livro, se você viu o livro aí pela internet, porque tem, tá? Você vai falar assim, esse aqui não está lá. E tem um lá que não está aqui. Então, como é que a gente transforma cosseno de π sobre 8 para menos π sobre 8 para positivo? Então, para transformar em positivo, eu faço o quê? Eu faço 2π, tá? Porque é a volta toda, menos π sobre 8. Aqui está π sobre 4, só que π sobre 8 é metade porque é dividido por 2 é raiz quadrada. Então, vai ficar 2π menos π sobre 8. Então, multiplica em cima por 8, embaixo por 8. Vai ficar 16π sobre 8 menos π sobre 8. 16 menos π dá 15π sobre 8. Então, esse daqui ainda pode ser escrito como sendo assim, ó, 2 elevado a 1 quarto vezes cosseno de 15π sobre 8 mais i vezes seno de 15π sobre 8.
tá? Então, essas 4 aqui, né? Na verdade, essa daqui é a mesma dessa. Então, essa, ou essa e essa, são as 4 raízes dessa equação. E essas 4, né, compõem o conjunto S de todas as raízes dessa equação, com aquilo lá já colocado. Tá bom? Olha, esse daqui não é um problema tão simples, então eu considero que pelo menos nessa parte final, já que aqui ficou apertado, você continue, você pare o vídeo, pegue uma folha e escreva a segunda forma de Moivre e substitua você e confirme todos esses resultados que eu estou fazendo aqui, tá? Confirme todos os resultados que eu obtive aqui. Por que que você deve confirmar isso aqui, tá bom? Para ter certeza de que você entendeu, que você consegue chegar nos resultados a partir daqui, depois de tudo feito aqui, né? A raiz quadrada disso aqui, que você consegue chegar nos resultados, tá bom? Destrincha mais, porque o meu ficou apertadinho aqui mesmo, tá? O vídeo, o papel ficou apertado, tá? E confirme aqui, daí você vai ter certeza que o que eu fiz aqui realmente está correto. Tá bom? Não esqueça, antes de ir embora daqui, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá? Lembre-se que tem uma playlist ao qual esse vídeo está inserido, ele está bem aqui. Vamos que vamos, dá uma olhada na descrição do vídeo para mais informações. Vamos que vamos e até a próxima.